No programa de hoje vamos receber a jornalista Cleo Francisco para um bate-papo descontraído sobre as novidades da TV. Veja quais foram as estreias da semana e saiba tudo sobre o mundo dos famosos agora no Momento Fofoca. Oi pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindo a mais um bate-papo com Pedro Bottalo. Jogo do começo, eu sempre faço alguns avisos. Primeiro, se vocês puderem curtir a gente, nos acompanhar tanto no Instagram como no Facebook, bate-papo com Pedro Bottalo. Se você puder também interagir tanto nessas plataformas ou talvez no WhatsApp, dando sugestões, críticas, fazendo com que a gente consiga moldar sempre o programa com a cara de vocês, eu agradeço. Também lembrar vocês que todas as quintas-feiras, às 19 horas, nosso programa passa nas plataformas do Vivo ABC. E como é de conhecimento, eu vou pedir para a produção soltar a vinheta. A nossa Cleo, que está aqui. Ela é nossa sócia, como eu sempre falei para vocês. Ela vai dar uma pincelada das fofocas atuais, né, Cleo? Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Hoje a gente vai falar sobre a despedida da Palmirinha, querida. Triste, realmente. Vamos falar também do que está acontecendo na TV. Tem um monte de estreia, muita coisa nova acontecendo. E o que está rolando no mundo da TV, o fantástico mundo da televisão. Bom, só para começar também, vocês estão vendo que o nosso estúdio está diferente. Eu estou gravando no ateliê da minha irmã, Cristina Bottalo, né? E por isso que está uma coisa mais colorida, mas vocês vão gostar. Posteriormente, vocês vão ter mais informações, o que nós estamos fazendo aqui, mas aguardem, tá bom? Cleo, vamos lá. Vamos começar com uma notícia que todo mundo desse ramo, o pessoal, o telespectador, muito triste que aconteceu com a Palmirinha, apesar de ser o caminho natural das coisas, né? Sim. E só eu achei muito legal, porque toda a imprensa, independente de quem for, rede de televisão X, Y, até lugar que ela não trabalhou, mencionou, deu condolências à família, foi muito legal. É uma pessoa que você vê que é querida mesmo, né? Todo mundo gostava muito dela. Muito. Eu acho que ela representava a vovó que todo mundo queria. Né? Então, às vezes, ela ia no programa dela e ela falava uma palavrinha errada, aí ela falava, ai, desculpa, eu falei assim meio errado, mas a gente queria pegar ela no colo, é a vozinha que a gente queria. E ela tem são 91 anos, teve problemas renais, ficou internada por algumas semanas. E é uma mulher, eu acho que ela representa muitas mulheres. Guerreira, né? Guerreira, brasileira, sabe? Que sustentou as filhas no fogão, sabe? Conseguiu fazer as filhas se formarem, sabe? Teve uma vida muito difícil. Ela teve problemas, ela nasceu, ela se dava melhor com o pai do que com a mãe. E parece que isso dava ciúmes na mãe dela. Ela apanhou muito. Quando ela tinha seus 6 anos, 7 anos, ela foi morar com uma francesa que precisava de uma dama de companhia. Aí ela foi morar lá. Eu não sei se foi o pai dela que levou ela para essa francesa. Talvez até para proteger ela, porque ela apanhava da mãe. Aí saiu da casa da francesa, voltou para casa. Quando ela tinha 15, 16 anos, ela, por 5 mil contos de réis, eu acho, a mãe dela negociou ela com um homem. Ela pensou que ela estava indo trabalhar, ela foi tomar banho para dormir, para começar no outro dia. Quando ela sai do banho, está o homem lá. Né? Ela deu um berro, uma tia dela tirou ela de lá, ela voltou para casa. Aí, quando tinha 19 anos, ela casou com o namorado dela, ela tinha um namorado, e ficou casada até os 45 anos. Ela era vítima de abusos físicos. Aos 45 ela se separou e foi sustentar as 3 filhas, cozinhando como confeiteira. É uma história de vida. É claro que hoje a gente comenta essa situação que ela passou, ela faleceu com 90 anos, é claro que hoje é muito difícil que isso até aconteça, por causa pode até acontecer, mas é difícil porque tem muita divulgação, é um pouco mais fácil de vocês
se livrar. Não que não aconteça, entenda bem, não é isso que eu estou dizendo. Mas antigamente, infelizmente, era normal. Pois é, era normal, mas tem um movimento que depois a gente vai estar falando num outro programa aí, sobre mulheres que estão querendo voltar ao que as mulheres, o que era uma família nos anos 50, que é a esposa dentro de casa, cuidando só do lar, e o marido trabalhando, e a mulher submissa ao marido. Então, assim, é triste, realmente, hoje é menos do que costumava ser, mas a gente tem que olhar para o presente e para o futuro de outra forma. Tentar aprender com o futuro e tentar melhorar, aprender com o passado e melhorar para o futuro. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Bom, vamos deixar um abraço para a família e Sim. Realmente é uma tristeza, mas é a vida, infelizmente. Né? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o final da BBB 23. Só para avisar que no último programa que a gente falou sobre esse assunto, houve assim, uma pequena aposta entre o pessoal aqui e a Camila, da produção, ela deu a deixa de quem ganhou. E você ofereceu um jantar, não foi isso? Recebeu um almoço hoje, tá? Tá bem. Tá. Então, quem ganhou foi a Amanda. E esse BBB, ele não foi... Foi o que não foi bem sucedido, sabe? Assim, ele teve uma época, um mês aí, acho que em fevereiro, que ele chegou a perder do Vale a Pena Ver de novo. Nossa. O Rei do Gado. Realmente é triste, né? Também. Então, assim, dos participantes, normalmente o participante é chamado para fazer algum evento, novela, blá, 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 blá. Nada. Não vingou muito, então, mas ainda assim já foi aberta uma nova seleção para o 24, já vai haver o BBB 24, e vamos ver que novidades o Boninho vai trazer, porque esse realmente não... Eu vou dar a minha opinião, eu acho que eles tinham que dar uma janela maior. Você já tinha falado sobre isso. Não dá para ficar 24, 25 anos fazendo uma coisa que não dá para mudar muito. Esquece 24, faz em 25, dá uma janela, dá uma... Que, na verdade, a gente está falando, até emendando aqui, acabou praticamente o BBB e agora está começando a grande conquista na Record, que é um outro reality. Sim, Como é que um reality. A Record não vai fazer o Power Couple esse ano porque não deu certo, assim, não foi legal a última edição. E Mariana Rios, quem vai apresentar, aquela menina linda, são 80 participantes que vão disputar 20 vagas. E aí o público, dos diferenciais é o público, a interação do público para a escolha, desde o início, que é a escolha dessas pessoas que são famosos e anônimos. E o prêmio é de 1 milhão, é o prêmio no final, mas vai haver 500 mil que eu acho que eles vão dividindo no decorrer do programa. Mas o intuito é tipo... Big Brother, assim, em casa? É um reality mesmo, vai ter... É uma mistura, uma junção de Big Brother com uma outra coisa. A intenção é essa. Mas, assim, por exemplo, os famosos. Tem Natan Camargo, filho do Luciano Camargo. Tem a Natália Deodato, que é ex-BBB. BBB 22 ou 21. Mas também ficam isolados? A ideia é essa, fazer exatamente isso. Normal. Eu falei, não pode ser, cara. Então, mas vai haver uma série de jogos, games de novo, vai ser o mesmo esquema. Não sei, eu não consegui ver muita diferença. Vamos ver se tem alguma surpresa, né? A gente, como telespectador, fica... Venha, nos surpreenda. Vem, exatamente, me surpreenda. Porque tá difícil. Isso que a gente está esperando. Falando de reality também, nós vamos ter o Masterchef Brasil, também na Band, que vai começar. Já começou. Desculpa, então, e não foi bem. O Masterchef na Band já começou semana passada e também a audiência não foi bom. Foi metade do que teve de audiência ao último. Mas eu vou repetir a mesma coisa do BBB. Há quanto tempo que eles estão fazendo Masterchef? Esse eu acho que é o Masterchef número 10. Eu acho que essa é a 10ª temporada. Mas aí não teve o Masterchef famoso, que Masterchef teve outros, criança, né? Mas Masterchef... fora esses aí, então, né? Eu acho que também a fórmula tem que dar uma
Eu É acho que vai tem se que desgastando, descansar, né? As fórmulas. então. Eu acho que esse da Record, eles estão com intenção de fazer coisas novas. Vamos ver que coisas novas são essas, né? Mas se não houver uma Se novidade não tiver realmente. novidade, fica muito... Bom, vamos ver. Me fala uma coisa sobre novelas. Final da Travessia. O pessoal aqui Então. da produção não gostou muito, mas Então. quem somos nós na fila do pão, né? Então, a gente soube que atravessaram. Aonde que eles chegaram, a gente não sabe. Eles fizeram o que eu ia falar, que eles iam atravessar mesmo. Então, eles atravessaram. A gente só não sabe aonde é que eles chegaram. O final da novela foi... eu não gostei, mas eu já não estava gostando da novela antes, né? E teve umas coisas assim, tipo... A Kiara teve o filho... No outro dia, ela já estava magrinha, toda de branco, assim. Eu nunca vi uma mãe passar por um parto normal e depois, no dia seguinte, já está assim. Não, então, teve algumas coisas assim que não tem muito sentido. Mas, enfim, terminou. Não foi o pior trabalho da Glória Pérez, uma mulher que já fez A Força do Querer, que, para mim, é a obra-prima dela. E uma obra-prima que se sustentou e fez barulho, muito bem feita, muito bem dirigida. O Clone também, né? O Clone também. É que eu não gostava muito do Clone, mas o Não, Clone mas também foi sucesso no danado, Brasil né? e no exterior, né? E agora em Travessia, Não dá para acertar todas. não, mas teve muitos problemas. A história estava meio complicada, às vezes não sabia para onde que ia. Mas o ambiente lá era bom? Então, Porque muitas vezes também, vamos falar a verdade, você sabe disso, você trabalha com... Se o ambiente não é bom, mesmo que a história seja tão ruim, aí piora, né? Uma questão de vibe ou algo desse tipo. sem dúvida, assim, a união do elenco, você pode ver isso no final, quando você entrega o produto final. O elenco que está bem azeitado, assim, que está legal, no resultado final você vai ver. Isso não teve também. Então, mas é que nem elenco de futebol, né? Você fala, nossa, nosso time é tão bom, mas só que lá nos bastidores... É trabalho os de caras não se grupo, dão. né? É trabalho de grupo. E também teve, eu acho que essas questões políticas, Isso sim, pode ser. as polaridades políticas também, essa polarização também contou ali. Eu acho né? que assim, Então, contou para tudo, né? Mas, bom, de novela, o que nós temos de novidades? Queria saber também com Vai na Fé. Que vai ter, vão ter algumas reviravoltas. Tem. E já deixei gente chateada aqui porque eu falei que vai ser quem? Fala quem é descoberto. essa pessoa que ficou chateada? Seria a Camila da produção? Sério? Camila Coitada. Luz. Exatamente. Triste, né? Ela tá quase, mas ela fez a cara que eu fiz quando eu li. Chorando lá. Não, ela fez a cara que eu devo ter feito quando eu li. Porque é o seguinte, a Jennifer, que é a filha da Sol, ela descobriu, entre aspas, que é a filha do Ben, de quem ela gosta tanto, porque o Ben deu um jeito de falsificar o resultado do DNA para ser o pai dela. Só que vai ter um problema e o juiz vai pedir para que todo mundo que fez exame nesse laboratório refaça num outro indicado por ele, juiz, porque deu um problema no laboratório. E aí vão descobrir que a Jennifer é filha do Theo, que é o cara que estuprou a mãe dele, a mãe dela. Né? Então, e isso vai deixar a menina revoltada, muito revoltada, porque ela estava gostando muito do Ben, eles são muito parecidos, né? De jeito, ela também está fazendo direito, como o pai que é advogado, eles conversam muito sobre o assunto, isso vai mexer com a cabecinha dela. Bom, então nesses próximos dias... Nos próximos dias, novidades aí. Novidades não tão boas. Não tão boas. Bom, me fala uma coisa, assim, estava falando Vale a Pena Ver de Novo, está acabando o Rei do Gado, quem que vai substituir? Mulheres Apaixonadas, mais um clássico do Manuel Carlos. Sim. Né? E aí volta para a tela o Tony Ramos, Cristiane Torlone, Júlia Gann e tantos atores maravilhosos, porque o Rei do Gado deu um ibope assim que não era esperado, né? Mas também você vê, você coloca eu estava outro dia caminhando na esteira na academia e de repente eu olho para a TV, eu vejo o Antônio Fagundes com o Tarcísio Meira numa cena.
Aí você fala, gente, que privilégio você ver Tarcísio Meira e Antônio Fagundes. E aí você vê como os nossos atores são maravilhosos, não deixam a dever para ator de país nenhum. Né? E aí, em Mulheres Apaixonadas, você vai ter Tony Ramos, que, aliás, vai estar em Terra e Paixão. Então, que a nova novela começa quando? Você lembra que a gente falou disso em janeiro desse ano, a gente até falou. E já está todo mundo na expectativa, porque Travessia já não foi não teve um caminhar legal e o final deixou muita gente decepcionada. Então, há muita expectativa com relação a essa novela. E o Tony Ramos vai fazer um fazendeiro lá no Mato Grosso do Sul. Ele quer as terras, é um cara que quer as terras da personagem da Bárbara Reis, que é a Aline. Mas eu sinto que ali não é um triângulo amoroso, porque a Bárbara Reis vai ser a paixão dos dois filhos do Tony Ramos. O jeito que o Tony Ramos olha para ela, eu acho que vai ser um quadrado amoroso. Então, eu acho que sim, porque também tem um outro personagem que também já é apaixonado por ela. Eu não sei, vai ser um negócio... Não é essa geometria que a gente estava esperando. Pois é, mas vamos deixar a novela começar. Mas ela já tem um apaixonado que trabalha com ela. Vamos deixar a novela desenrolar para ver como que vai. Deixa a novela desenrolar para ver como é que vem. Mas, em princípio, seria só um triângulo amoroso com os dois filhos do Antônio La Selva, que é o personagem do Tony Ramos. E como também ela é ambientada na parte de fazenda, de rural, acho que deve também fazer um gancho para o Rei do Gado, mesmo para o Pantanal, né? Certamente. Acho que eles pegaram... Exatamente isso. A leitura está correta. Eles perceberam que o agro é pop. Exatamente. Que seria a novela bíblica da Record, agora é ambientada no rural para a Globo. Pois é. Não, mas podia ter ligado para nós, a gente falava, né? E você que é agro... eu sou agrônomo, eu ia falar. Agrônomo, isso. Porque faz muito tempo que eu abro um negócio que ajuda bastante o país quando não carrega nas costas. Mas você sabe que também vai ter... É do Valcir Carrasco essa novela. E tem a Tata Werneck fazendo uma mulher que faz stripper pela câmera, assim. Vai que é uma ter uma núcleo, situação bem cômica. Um núcleo mais cômico. Então, nós também tivemos no SBT a estreia da novela A Infância de Romeu e Julieta. Fala um pouquinho sobre esse título. É muito fofinho. Eu participei da coletiva. E é um projeto em parceria com a Prime Video. Prime Video, também vai passar por lá. Isso, e foi escolhido o SBT porque tem essa coisa de ser a emissora da família, né? Sim. Aliás, a família, a Bravanel cuida da emissora, né? Então ela é bem a emissora da família mesmo, da família brasileira. E vai falar, tem como mote, tem como mote a história do Romeu e Julieta, clássica, né? A clássica, mas trazendo mais para a infância, infanto-juvenil. E aí tem os dois meninos, são muito lindinhos. A Julieta é a Vitória Seixas, né? A Romeu é o Miguel Ângelo. Que é uma novela assim, que nem você falou, mais para a família, ela é mais teen, né? Uma novela com uma pegada mais tranquila. Vamos ver, eu acho que o SBT sempre teve essa pegada, né? Sim. Com as novelas Poliana, Cúmplice do Resgate, sempre foi uma... E vai ser na primeira semana a dobradinha Poliana Moça e essa novela, como eles sempre fazem, né? Nos últimos capítulos de uma, colocam a outra vindo junto até que tenha o último capítulo e fique só a que estreou. Cléo, vamos falar um pouquinho sobre o Linha Direta. Estreou a semana passada, um caso que até aqui do ABC nós conhecemos bem, porque aconteceu aqui em Santo André. Fala um pouquinho como foi. Olha, até a Globo parece que se surpreendeu com o resultado. Eu assisti o programa... foi meio nos moldes do antigo Linha Direta mesmo. Não trouxeram a família, assim, tipo a mãe da Eloá, né? Mas trouxeram a vizinha dela, onde a mãe ficou durante toda a negociação. E eu acho que o legal foi a meia-culpa que se faz ali, assim, passado, isso em 2008, né? Passado esse tempo, como a gente olha para essa história. E viu-se os erros cometidos pela imprensa,
né? Os erros cometidos pela polícia, né? Porque deixaram a Nayara voltar ali, não tinha sentido uma coisa dessas, né? E eu espero que se aprenda com isso, né? Mas fez um barulho muito bom, porque além do programa, do dia do programa, o que aconteceu ali, o que foi mostrado, repercutiu nos dias seguintes, né? A Ana Hickman pedindo desculpas, porque ela pediu, durante o sequestro, ela falou se ele estava assistindo. Se ele queria falar um alô. Né? Isso tudo acho que tem a ver com aquela coisa de Ibope, audiência, né? Aquela guerra da audiência, onde parece que... todo mundo fica cego, né? Não tem respeito, não tem... Talvez tenha melhorado por esses 15 anos, né? Eu acredito que sim. Mas o legal foi isso ter acontecido. Assim, a Ana é uma excelente pessoa, eu trabalhei com ela, trabalhei no Hoje em Dia. Se você erra e você reconhece, sim. Isso é uma evolução humana. O problema é você errar e achar que está certo e todo mundo fala, não, tá. Mas isso é uma coisa de comportamento que nós vamos ter um outro programa que ela, além de ser essa maravilhosa sócia sobre esse assunto que a gente fala dos bastidores, ela também é especialista em comportamento, mas depois a gente fala mais sobre isso. Então, é que eu ouço muito podcast, vejo esses programas baseados em crimes reais, fazem muito sucesso. Então, a Globo despertou. Na verdade, o Linha Direta fazia sucesso. É que depois de um tempo é aquilo que você falou da fórmula. Desgastou e também fica aquele politicamente correto, não pode, não sei o quê. Exatamente, mas eu acho que eles se deu um clique ali, porque, por exemplo, nós tivemos o Crime Brutal, a história da Daniela, do assassinato da Daniela Pérez, que foi um grande... E outras, da Elise Matsunaga, da Richthofen. Então, assim, as pessoas... E tem um público para isso. Veja que a Rede TV também vai entrar nessa história. É isso, vamos pegar o gancho. Qual é a novidade da Rede TV? A Rede TV saiu Siqueira Júnior e agora às 18 horas entra o Hora da Ação do Jorge Lordello, que já tem um programa semanal na Rede TV, mas agora vai ter esse diário às 18 horas. E o legal do Lordello é que o Lordello ele é delegado, né? Delegado de polícia. Então, ele conhece muito bem a área de segurança. Sim. Então, eu acredito que ele vai saber cuidar disso com propriedade, né? Técnica, comandar. Né? Exatamente. Que a gente também é verdade. Ele a gente é leigo. A gente fala, por que não acontece isso? Muitas vezes tem uma explicação extremamente lógica, só que a gente não conhece. Exatamente. Ele sendo da área, fala, não dá para fazer assim por causa disso. Ele é um especialista em segurança. E eu desejo todo o sucesso do mundo para ele, né? Porque tem público. Tem público. Você sabe, eu acho que qualquer jornalismo feito que é para não inventar, não deixar alguma situação com a pessoa mais humana, que não é o caso, ou que menos humana, que também não é o caso, e sim informar o que aconteceu, o que foi certo, o que foi errado, como base de informação e de conhecimento, eu acho legal. Sem lado, sem nada, eu acho bem legal. E vende muito. Vende. Você falou das séries que tem aí, tanto na Globo, na Prime, em todos esses streams, inclusive na própria Globo, vende. A grande verdade vende. Infelizmente ou felizmente vende. É meio... Mas você sabe que no caso do Linha Direta, que assim, é uma coisa que eu gosto, que eles mantiveram aquela coisa que tinha no primeiro. Você mostra um grande crime aqui e depois você mostra um outro crime talvez não tão conhecido. Sim. E que você coloca, disponibiliza instrumentos, contatos, se alguém sabe desse, para tentar ajudar. Que tem ajudado, né? Teve resultado, eu tenho certeza, que eu não lembro os números, depois a gente pode até... Teve, na época do Linha Direta, o Raiz, vamos dizer assim, o Raiz, teve muita gente que foi achada através do programa, identificada e presa. Então tem um resultado. Sim. Né? Tem uma questão social, né? Tem. É que eu falei, se você for contar a verdade, se você não vai ter uma posição X ou Y, e você não vai fazer com que isso vá para um lado X ou Y, legal, tem que falar mesmo. Sim. E no caso da Eloá, você traz de volta essa história que na época não tinha, mas hoje tem o crime de feminicídio, né? E é importante até, é um outro alerta, né? Inclusive, até que a gente estava conversando um pouquinho antes, só para terminar essa conversa,
Nós tivemos, infelizmente, aquele crime que teve em Blumenau, daquele maluco, né? Que a postura da imprensa foi totalmente diferente. E não foi que ela já estava usando há muito, não, foi até... Era usado em alguns países, algumas situações, mas não houve divulgação de quem o nome da pessoa, sim do que aconteceu, para que não tenha propaganda, para que a pessoa, mesmo que fala, não, eu vou fazer isso porque eu vou ficar conhecido, não vai. Não vai ficar, é o ponto, porque quem faz isso está quer ser querendo... conhecido, Está não querendo vai. Com a gente, exatamente não. holofote. Exatamente. Então, se você já tira um dos maiores impactos que esse maníaco, louco, sei lá, fez, eu acho que já me ajuda. Você vê que a postura, há 15 anos atrás, nem imaginava fazer isso. Então, a gente tem que evoluir em tudo, né? Inclusive na parte de imprensa. Sim. E quem trabalha com imprensa e comunicação, como nós aqui, a gente precisa estar alerta para isso. A gente tem uma grande responsabilidade, né? Mas é isso que eu falei, você informando por que não está tendo isso, por que antigamente fazia e agora com conhecimento a gente não está fazendo isso, e explicar. Eu acho que qualquer cidadão tem que saber os dois lados e saber porque tem que ter uma lógica. Se tem a lógica, está tudo certo. Cléo, obrigado. Como mas sempre, você não tinha aumentado o programa? É que para você, para aumentar, são uns 3, 4 programas. O pessoal do Viva ABC não ia gostar. Eu não vou reclamar. Se isso acontecer, eu não vou reclamar. Eu vou negociar com o André. André, nós vamos conversar essa semana. Tá bom, querido? Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada mesmo, gente. Gente, que nem eu falei, nos próximos programas, nós vamos conversar com a Cléo, não a Cléo jornalista, nós vamos falar com a Cléo especialista em... Sexualidade? Comportamento? Muito bem. Então, espere, porque aí ela vai se transformar, Opa! Né? E vai falar um pouco sobre a especialidade que ela tem, tá bom? Então, espero que vocês assistam e gostem desse programa e também o próximo, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite.